Viva o Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel. Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Rute, 1 e 2 Samuel. 2 Samuel 23. Eu quero ler apenas 2 versículos, a partir do versículo 10. Deixa o pastor me ajudar aqui primeiro. Isso. Versículo 10. 2 Samuel 23, versículo 10. Todos encontraram? Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar na mão a espada apegada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente para tomar o despojo. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo e a figura diante dele era os filisteus. Este, pois, se pôs no meio deles, naquele pedaço de terra, e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento diante deles. Amém? Amém. Amém. Pode se assentar todos vocês. Estamos felizes por mais uma vez nos conceder o Senhor o direito de estarmos reunidos neste momento muito especial do qual nós estamos vivendo. Posso dizer que isso é um privilégio. Faça registros, escreva isso e deixe de uma forma que fique como um legado para a próxima geração ou para esta geração mesmo. Eu sempre digo, é importante você eternizar situações, fatos, coisas. Porque se João Batista não tivesse pensado assim, provavelmente hoje nós não teríamos esta grande riqueza do Novo Testamento, principalmente a história principal, que é a história de Jesus Cristo. Não teríamos registrado porque João teve o cuidado de preservar em potes de barro, em lugar seguro, para que no futuro alguém pudesse encontrar e trazer essa maravilha que nós temos aqui, que é o Novo Testamento, ou a maior parte do Novo Testamento. Então é importante que você registre situações. Nesse momento agora, eu quero falar de algumas coisinhas que às vezes nós perdemos. Existe um ditado que as pessoas dizem assim: fulano perdeu de graça. Eu nunca vi ninguém pagar para perder, mas perdeu de graça. É porque não houve uma luta, não houve uma batalha. E nós sabemos que toda vitória, para ter gosto, você tem que ter uma luta. A luta é o que antecede a vitória. Quanto maior a luta, maior é a sua vitória. Então, pastor, eu posso pedir Deus para tirar de mim todas as lutas porque eu não aguento mais? De maneira nenhuma. É claro que Deus também nunca atenderá um pedido quase desaforado como este. Porque se Deus, a natureza dele é de abençoar, e se a luta antecede a bênção, ele tem que deixar você passar pelo deserto para depois chegar à terra prometida. Quando o Senhor prometeu desde os primeiros que daria uma terra que mana leite e mel, uma terra de posse, como diz Jeremias, uma terra com documento, como diz o Senhor ao próprio profeta Moisés: vocês tomarão uma terra que mana leite e mel, e mostrou 7 inimigos que moravam na terra, entre eles alguns até canibais. Diz a palavra, mas isso não preocupou. Eles dizem: vamos marchar, vamos para frente, vamos enfrentar. Venceram todas as batalhas num percurso longo, perigoso. Parecia que aquela
trajetória ia terminar naquela batalha. Então não teríamos esses livros com tanta riqueza que nós temos também, os livros da lei principalmente. Os livros de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, nós não teríamos isso aqui. Mas diz a Bíblia que eles venceram todas as batalhas e tiveram a grande vitória que foi Canaã. Deus prometeu Canaã e a luta veio primeiro. Pastor, há uma promessa na minha vida, porque talvez você olhe para a sua linhagem, o meu avô, meu bisavô, meu pai, eu tenho uma linhagem muito boa, eu sei que a qualquer momento o meu Redentor se levantará, como diz a palavra para Jó, quando ele estava no fundo do poço. Eu sei que a minha sorte, outros dizem assim, vai bater na minha porta, outros dizem, tem muitas profecias sobre a minha cabeça, isso há de cumprir qualquer momento, o céu se abrirá e vai acontecer algo maravilhoso. Aí você pergunta para mim, pastor, o senhor crê nisso? Eu creio em todas essas afirmações, em todas. E há pessoas que têm a sua tradição de família, que vem uma bênção a qualquer momento. Tem pessoas que têm várias e várias promessas, profecias sobre a cabeça que pode vir. E tem pessoas que têm sorte, tem pessoa que tem tudo isso. Que tem 1, 2, 3, 4, esperando, mas falta o momento da luta. Às vezes, nós corremos da batalha. Deus te dá uma luta e você procura sempre o caminho mais fácil. E você corre da luta. E você corre, ele diz, eu estarei convosco. Em Êxodo 23, 20, ele disse, eis que eu enviarei o meu anjo à tua frente, para te guardar e para te livrar por todos os caminhos que você andar. O Senhor diz em Filipenses 4,13, ele diz, posso todas as coisas, porque naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo falou isso no momento mais difícil da vida dele, porque falar eu posso todas as coisas com o bolso cheio é uma coisa, mas você falar quando o bolso está vazio e não tem nem onde, não sabe aonde vai sair um centavo para você, e você diz eu posso sim, e você recita também eu posso todas as coisas, é Ele que me fortalece. Naquele momento parece que o céu não deu a mínima para você. Os pássaros não pararam, o movimento das estrelas, o alinhamento dos planetas continuou a mesma coisa, na mesma sequência, mas os olhos de Deus estão sobre todos os moradores da terra, diz a palavra, sobre os bons e sobre os maus. Quando o Eclesiastes disse isso, ele diz, Deus está vendo você e coloca uma luta para você. Aí você fala, Deus, eu quero morrer, eu quero suicidar, vou tomar uma cartela de Novalgina porque eu quero morrer. Aquelas coisas assim, que você sabe que acontece. Eu não quero mais, eu vou fugir, ou eu vou vender tudo, vou para fora. Sempre o ser humano tem um caminho de fuga. Mas Deus está falando, luta, meu filho, eu estou com você, passa esse deserto, eu estou com você, não reclame que você avança. Toda vez que você murmura e que você reclama, eu coloco você no final da fila. Eu não tiro da fila, mas coloco você no final da fila, porque indo e vindo, vai chegar uma hora que você vai aprender. E quando você aprender e passar pela luta, ainda que saia moído do outro lado, a sua vitória está do outro lado, para que você possa colocar as mãos e tomá-la com as duas mãos. Isso é fato. A Bíblia diz que Davi tinha 37 valentes, que ele escolhera a dedo, que ele levou no campo de batalha, e nós sabemos que não se treina um soldado no campo de diversão, não se treina um soldado num parque de diversão, num playground, lá no meio do shopping, na praça de alimentação, desfilando numa passarela. Claro que não. O soldado é treinado na ponta do fogo, é ali, ele tem que ir, ele não tem escolha. Alguém escolheu para ele e falou, você vai. Ele olha o tamanho do inimigo, mas diz, você tem que ir. Isto é que mostra a braveza do ser humano, daquele que quer vencer, daqueles que lá na frente, muitos vão falar, você teve sorte, você nasceu numa família boa, você teve sorte, Deus te abençoou e não me abençoou. É daí que você vê, Deus te coloca na batalha, e às vezes a batalha é muitas vezes maior do que você pode, é para que você creia que Deus vai estar com você, Deus vai estar junto com você, e toda certeza não deixará você perder a batalha.
Davi escolheu 37 homens no meio de milhares e botou eles para lutar. Não serve, esse recua, põe o outro, esse aí é bom, ele enfrenta, ele é magrinho, ele é gordinho, ou ele é baixinho, ele é altinho, não importa a postura física, mas ele tem postura espiritual, ele vai para cima do inimigo, não importa o tamanho do inimigo, separa para mim. E Davi separou 37 homens que o acompanhou durante muito tempo naquelas travessias no deserto, principalmente no deserto da Judéia, onde foi os maiores campos de batalha com Davi e onde Davi também se refugiou na caverna de Adulão, quando ele esteve ali com 400 homens que estavam ali totalmente frustrados, totalmente derrotados, e fez deles gigantes na batalha. Deus é aquele que não corre de batalha, sabe por quê? Quantas vezes o ser humano desanima de alguém, às vezes desanima de alguém que é do próprio sangue, porque já tentou de tudo, já esgotou as forças, já não tem mais o que fazer, tudo que se faz amanhã a pessoa joga tudo na lama de novo, você custa levantar a pessoa, ela corre para a lama e pula na lama de novo, é como lavar um porco. E colocar fitinhas no porco, a hora que você soltar ele, ele vê uma lama, ele pula naquela lama e ele diz, estou feliz nesta lama. Então, nós desanimamos fácil, depois de 1 ano, 2, 10, nós abrimos mão. A sociedade nem se fala, porque a sociedade não quer conviver com esse tipo de problema, empurra para o Estado vira as costas, não tem o que fazer, oferece cadeia, oferece prisão, oferece condenação, mas também não resolve o problema. Deus olha para aquele que está lá e fala, segura na minha mão, filho. Ele não segura, Deus fala, então eu te tomo pela mão direita. Isaías 41, 9, 10 e 11. Eu tomo você pela mão direita, te levanto, ainda te dou um empurrãozinho para falar, este é o caminho que eu estou com você. Então, quando nós olhamos isto, nós vimos que um Deus que nós servimos, ele fica assim o tempo todo nos olhando, como se estivesse assim, invisível, assim bem pertinho de nós, o qual sentimos o seu calor. Pastor, é mais ou menos isso? É isso mesmo, mais ou menos isso. E diz a Bíblia que ali bem próximo ao Monte Carmelo, no outro lado do deserto da Judéia, na terra dos Araritas, diz a Bíblia que eles travaram uma batalha pesada e houve baixa no exército, houve baixa naquilo que tinha, mas logo depois venceram parte dos filisteus e voltaram para buscar os despojos. Mas nesse texto de 2 Samuel 23, ele fala de um homem, que é este que vai ser o nosso símbolo do cerimonial de transferência. A Bíblia fala de Samar, tem outro Samar na Bíblia, mas este Samar, a Bíblia diz, ele tinha um pedacinho de terra. Vamos entender isso. Sabe aquela pessoa que tem uma área? Ele não tem um lote, ele tem uma área. Não tem documento. Ele não invadiu, estava lá e ele tomou, já tinha moradores perto e tal, então ele separou uma parte para ele. Sabe aquilo que ninguém dá valor no mercado imobiliário? Que a pessoa diz, não, uma terra que não tem documento, com toda certeza não pertence àquela pessoa. Mas a Bíblia diz que ele tinha um pedacinho de terra, e naquela terra ele plantou lentilha. Irmãos, lentilha sempre foi algo não tão valoroso como o trigo, como a vinha, como o figo, como a oliveira, a azeitona. A lentilha foi uma mercadoria mais barata, mas de grande valor espiritual. Tanto que quando Esaú combinou com Jacó, houve aquele trato entre eles e a troca foi por um prato de lentilha feitinha, lentilha vermelha. Lentilha vermelha. As nossas aqui são verdes. Lá, a lentilha vermelha. Então, aquelas lentilhas vermelhas, ele fez aquele prato e trocou aquele prato de comida. Glórias a Deus. Pastor, um campo de lentilha. Os inimigos vieram, os filisteus rodearam, olharam, pegaram bem bastante, olhou assim quanto tinha, o que não tinha. E quando eles olharam, viu um homem parado no meio do campo de lentilha. Aparentemente, um exército ou uma grande multidão, como diz a Bíblia, não era exército, mas uma grande multidão, olhou para o campo, já estava enfurecido, porque havia perdido 1, 2 já para o exército de Israel, para os valentes de Davi.
já estava um pouco assim, irritado com a situação, quando eles olharam para aquele campo de lentilha e viu um homem no meio dele parado assim, numa postura de: aqui vocês não mexem, isso aqui tem dono, isso aqui foi providenciado pelo Senhor para mim, aqui ninguém põe as mãos. Uma coisa mais ou menos assim, talvez você usaria as suas próprias palavras, aqui costumam muito dizer assim, só se passar por cima do meu cadáver, uma coisa mais ou menos assim, eu não abro mão, mas há casos que a pessoa diz só se passar em cima do meu cadáver e ele mesmo atira na cabeça. Por quê? Porque ele é uma pessoa que não quer lutar, ele acha que a bênção vai cair prontinha, formatada, já na porta da casa, ou na porta não, quem sabe até dentro do lote, para facilitar, para não precisar dele carregar, e que aquilo virá uma bênção que vai durar para o resto da vida, uma só para o resto da vida, e mais nada, e ele vai viver a Alice no País das Maravilhas, ele vai viver uma terra do nunca, como se diz, né? É só eu e mais ninguém, e eu vou ter tudo. Mas não funciona assim. Nós não vivemos de lendas, nós não vivemos de sonhos somente. A melhor parte do sonho é quando ele se torna realidade. E ele só se torna realidade quando você se põe de pé no seu campo de lentilha. Pastor, eu não tenho nada, é o campo de lentilha. Pastor, o que eu tenho já está velho, é pequenininho, está guardado ali, é o seu campo de lentilha, não é? Aquilo que os outros não valorizam, você tem que valorizar. Se 10 pessoas falar para você que não vale nada, você precisa valorizar. Se você sabe que foi de maneira honesta, se Deus estava comprometido para que tal coisa viesse às tuas mãos, não importa quantas pessoas jogam pedra ou falam, isso é nada, não vale nada. Você precisa dar valor àquilo que Deus te deu. Quantos entendem? Porque há pessoas que dizem assim, não, essa bicicleta aqui está ruim demais, não dá não. Com essa bicicletinha aqui não dá não. Estou aguentando mais essa bicicleta, vou jogar esse negócio no lixo. Não valoriza. Você pediu a Deus, Deus te deu a bicicleta, e você não valoriza a bicicleta. Um testemunho muito grande na região de Santarém, pastor que esteve lá, todos conhecem. Quando o pastor chegou, ele pediu a Deus uma bicicleta, que ele não tinha dinheiro para comprar carro, estava numa situação só de alimentar mesmo, e começou a transitar com a bicicleta dele para cima e para baixo. Não, mas no momento que ele foi comprar a bicicleta, ele falou, Deus me dá uma bicicleta. Ele encontrou um irmão, olha que coisa maravilhosa, um irmão de uma igreja já bem tradicional da região. E ele falou, irmão, que bom que a bicicleta é sua, é ungido, a bicicleta boa, você me vende a bicicleta? Vendo. Quanto você quer na bicicleta? E ele foi dar o preço, deu o preço para ele e falou, que ótimo, eu vou te comprar essa bicicleta. E no outro dia ele juntou o dinheiro, foi lá, foi comprar a bicicleta do irmão, veio à noite, comprou a bicicleta, levou para casa. Quando ele chegou em casa, ele percebeu que a pessoa, quando ofereceu a bicicleta daquele jeito. Quando foi entregar a bicicleta, trocou os pneus para pneu careca, trocou algumas coisas que tinha e entregou ele uma bicicleta já que precisaria de uma reforma. Ali já é a ação de uma pessoa que não prospera na vida. Ali já é a ação de uma pessoa que você pode ver que ela não vai muito longe na vida, nessa questão ou nesse fator de ganhar, ou de tomar a vitória, ou de receber uma vitória, de vencer uma batalha. Por quê? Ele oferece por um preço e depois ele tira os pneus novos e põe um pneu carequinha, belezinho. E o pastor olhou, comprou a bicicleta, no outro dia ele viu e falou, poxa, eu fui enganado pelo irmão. Não é assim às vezes que acontece? A pessoa oferece um carro, o pneu está bom, quando vai a pessoa buscar o carro, ele trocou os pneus e colocou pneu ruim. Isso é característica de uma pessoa desonesta, característica de uma pessoa que não vai para frente naquilo que faz, característica de uma pessoa que vai ficar muito tempo no fundo do poço, até indo e vindo, para que ele aprenda que não pode fazer esse tipo de coisa no reino. Se você busca no reino, você tem que valorizar e não desvalorizar. Porque se você colhe parte e entrega menos, você está desvalorizando daquilo que Deus te deu. Aquele homem ficou no meio do campo de lentilha
Ele falou, é minha, ninguém toma. Poucos anos depois, Deus prosperou esse pastor. Se tornou um dos pastores mais bem-sucedido em Santarém, respeitado no Brasil todo. O que aconteceu? E ele conta que ele estava chegando num shopping e encontrou aquele irmão da igreja X que vendeu a bicicleta para ele há uns anos atrás. E o irmão estava com a bicicleta, com uma caixinha na bicicleta, estava comercializando algumas coisas da mesma forma que ele era há 5 anos atrás. Não houve crescimento. E ele parou com um carro bom, já estava com um carro bacana, já parou, foi com humildade, foi lá, cumprimentou, abençoou aquele pastor, mas lembrando, quando eu precisei de você e comprei uma bicicleta, você tirou os pneus e colocou pneu careca para mim. Eu olhando para ele, é por isso que Deus não abençoa esse tipo de pessoa. A pessoa pode até conseguir algo na vida pelo seu próprio trabalho, a sua força, as oportunidades que às vezes vêm. Mas se falar comigo que veio de Deus, que Deus abençoou aquela pessoa, que Deus deu para ele uma vitória, então nós começamos a entrar em choque com a palavra, porque Deus abençoa o que é fiel, não é o que é infiel. O que é infiel, ele pode viver às vezes de sombra, ou ele pode viver da sobra. De sombra ou de sobra. Porque se o anjo de Deus vem trazer a bênção, em primeiro lugar, ele entrega para aquele que é fiel. Quantos estão entendendo? E aquele homem parou com um carro bem do lado dele, viu o pastor naquela pobreza, naquela situação difícil, que muitos às vezes ao olhar para ele falam, oh meu Deus, abençoa esse homem está trabalhando tanto, esse homem é um homem que eu conheço há muitos anos na obra de Deus, mas não sabe o que ele fez com as lentilhas. Quantos estão entendendo? Samar se colocou ali e falou, olha, eu sei que vocês são muitos, eu sei que vocês são guerreiros, eu sei que vocês são do litoral, sei que vocês têm fama milenar de ser pessoas agressivas, brutas, mas esse campo de lentilha é meu. E aqui vocês não tiram. E a Bíblia diz que pouco antes, na defesa da última batalha que eles venceram, ele pegou a espada na mão e lutou do nascer do sol ao pôr do sol, sem tirar a espada da mão. E quando ele foi jogar a espada fora, a espada estava agarrada na tua mão, grudou na pele, de tanta força, de tanto querer, convicção que ele tinha, determinação na ação, porque toda ação tem uma reação, e ele sabia que ele tinha que ser e dar o tudo que ele pudesse ali, para que ele chegasse a obter aquela vitória junto com o grupo. E quando ele joga a espada fora, que não precisava mais, a espada estava grudada nas mãos. Agora aparecem os filisteus. Meu irmão, a gente sabe que hoje as profissões, hoje não é mais como antigamente. Antigamente, quando você tomava uma batida policial na rua, na época do governo militar, a primeira coisa que os soldados faziam era cheirar sua mão se tinha cheiro de maconha. Como diz o irmão, hoje é até difícil, porque se cheirar e ter, o soldado quer usar, né? Desculpa aí, mas a gente sabe que a maioria faz isso. Mas ele cheirava para ver se estava amarelado, se tinha cheiro de maconha nas mãos. E depois, o que eles faziam? Olhava se tinha calo nas mãos. Se a mão fosse lisinha, toda delicada, unhazinhas feitas, eles já punham no caburão e falavam, vamos tirar um serviço em cima desse aqui, porque se não deu nada hoje, deu esse. E foi mais ou menos assim que a gente lidava com essa situação. Olhava o calo, tem calo é homem, não tem calo é bandido, é malandro, não gosta de trabalhar e coisa assim. Hoje, as profissões hoje, difícil a profissão hoje que você ainda consegue adquirir alguns calos. As mesmas antigas talvez, mas outras não. Você trabalha aqui tranquilo, cabeça tranquilo, ganhando aqui, ótimo, muito bom isso. Mas a marca da espada nas mãos você é obrigado a ter. Pode que não tenha fisicamente, pastor, a pele está normal, não tem nada grudado às minhas mãos, eu estou livre, graças a Deus, mas no campo espiritual, quando você levanta e diz glória a Deus, quando você levanta uma glória para Deus, você está com as mãos abertas, Deus está olhando se dá a marca de espada na tua mão. Pastor, eu não luto não, eu não gosto de luta não, eu detesto luta, eu detesto prova, eu não gosto disso, já falei com Deus para não me dar, mas bênção eu quero.
Tem jeito não, irmão. O caminho da bênção é o mesmo caminho da luta. Você vence aquela luta, às vezes vem mais uma. Você vence aquela batalha, às vezes vem mais uma para provar você, para dar marca de espada nas tuas mãos. A hora que termina ali, com toda certeza a vitória vai ser colocada nas tuas mãos, com toda certeza. Deus está olhando hoje as tuas mãos. Será que tem marca de espada? Pastor, eu corro de todas as batalhas, eu terceirizo esse tipo de trabalho. Eu não gosto de passar por essas provações porque eu vou lá embaixo. Eu fico depressivo, eu vou para os medicamentos, eu não consigo, pastor, eu fico surtado se eu passar por um momento desse. Eu sei. Eu convivi com uma pessoa, um amigo nosso de negócio, parceiro de negócio, que se falasse para ele, podia falar assim, olha, o oficial de justiça veio aqui, só essa palavra, oficial de justiça, irmãos, era um homem, 40 e poucos anos, forte, pai de família, mas ele afastava e depois falava comigo assim, eu não consigo ouvir o nome justiça, processo, fórum, oficial de justiça, eu começo uma suadeira, eu sou frio e urino na calça. Quantas vezes eu olhei para ele, ele estava com a roupa suja, de urina, por quê? Vou falar assim, olha, fiscal bateu aqui. O que é o fiscal, meu irmão? O que é um oficial de justiça? O que é um juiz? É um homem igual nós, não tem diferença nenhuma. Nós não temos que rebaixar, nós temos que respeitar. Temos que respeitar, sim, toda a autoridade, porque a Bíblia diz isso, todas as autoridades, mas não tem que meter medo, tocar terror em cima da pessoa, nada disso. Problema, eu também sou. Se compreendeu? Tem que ser assim. Mas ele falava, não, hoje para mim o dia acabou. Vou para casa, vou tomar os medicamentos, vou deitar. Eu acho que eu nem sei se amanhã eu consigo. Irmãos, a vida dele virava com um nome que falava para ele. Eu falei, o negócio está ruim para você mesmo. Assim você não tem vitória não. E eu não quero ser parceiro de uma pessoa negativa. Porque quando Abraão saiu de Harã, após a morte do seu pai, ele já tinha vindo de Ur para Harã, Padã Harã, trazendo o filho de um irmão que morreu, então ele trazia um sobrinho com ele, e ficaram em Padã Harã, e faltava mais 650 quilômetros, eles não sabiam a medida, mas depois, hoje nós sabemos que foi isso, para chegar em Canaã, para chegar em Jerusalém, como ordem de Deus, ele leva o sobrinho sem que Deus mandou. Vamos comigo, Ló, vamos comigo. Levou um sobrinho, o sobrinho foi caminhando, foi conversando, coisa de família, papai morreu, o vô morreu e tal, mas o seu tio ficou aí, vamos deixar ele aí, vamos trilhar. Deus chamou Ló? Não, chamou Abraão. Pastor, mas pela lógica, deixaram um sobrinho, mas ele tinha outro filho lá, ele tinha um tio lá que podia ficar com ele. Não há desculpa que eu era obrigado a ter que levar o sobrinho. Não, ele levou por afinidade, por alguma coisa, porque é onde come um, come dois, esse tipo de histórias que vem assim. Não é verdade? Mas chegou na metade do caminho, os dois tiveram divergências. Um queria ir para a esquerda, outro queria ir para a direita, e Abraão fez o que todo ser humano deve fazer quando no momento da decisão, no momento difícil, tomar decisão. Ele falou, Ló, cumprimenta aqui, seu pai, meu irmão, foi uma beleza, tá? Você é um sobrinho abençoado, mas se você falar que vai para a direita, eu vou para a esquerda. E se falar que vai para a esquerda, eu vou para a direita. Eu vou te dar o direito de você escolher. Escolhe. E Ló deu uma olhada na região de Sodoma e Gomorra. Era uma região frutífera, muita árvore, muito verde, muita água. Não tinha aquele sal que hoje tem naquelas montanhas, no Mar Morto. Estava ali aquela cidade bonita e diz a Bíblia, ele olhou e parecia as campinas do paraíso, as campinas do Jordão, as campinas do paraíso. E ele desceu para Sodoma e Gomorra. E Abraão falou, como se diz, vai com Deus, e eu vou com Deus para cá. Há momento que você não dá mais para caminhar. A Bíblia diz em Amós, capítulo 3, versículo 3, se duas pessoas não pensarem a mesma coisa, não tem como andar junto. Você sabe disso, vira um campo de guerra, um puxa, o outro puxa, um puxa, o outro puxa, e quem é que está com a razão? Na realidade, nenhum dos dois, mas quando se toma a decisão, você vai sozinho ou eu vou sozinho, Deus chega no negócio. A decisão atrai Deus para perto da situação. Pastor, e se eu decidir errado, Deus está com você do mesmo jeito. E se eu decidir certo, Deus já está. E se eu decidir errado, Deus também está.
Deus só não está com você, olha aqui, ó, quando você está aqui em cima, na coluna do meio. Ah, não sei, pastor, estou pensando, sabe, já tem 10 anos que eu estou pensando. Será que é de Deus? Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Aí Deus não está com você, não. Mas quando você toma uma decisão, Deus desce imediatamente, põe ao teu lado e diz, eu estou com você no campo de lentilha. Quantos entendem isso? É necessário lutar por aquilo que Deus te deu. Repete para o teu irmão, é necessário lutar por aquilo que Deus te deu. Este momento, falei no culto de manhã, este momento transitório da igreja, não é apenas um vírus, que seja chinês ou qualquer outro, não é apenas um vírus, outros virão, nós sabemos disso, pelo momento que nós estamos vivendo, outros virão. Então, quando eu penso nisso, eu penso, é um momento transitório, mais ou menos quando o judaísmo, depois de uns 3.000 anos, aparece o cristianismo. Aquele momento transitório de multidão de judeus convertendo ao cristianismo, aquilo foi um marco na nossa história. Hoje é um marco também, sabe por quê? Todos vocês que já são servos de Deus, parabéns para vocês. Tá? A glória é de Deus, mas parabéns para vocês. Mas a hora que passar essa pandemia, lá para julho do ano que vem, que acabar os momentos de picos, o que vai acontecer? Outra igreja aparecerá no cenário, não mais aquela igreja capenga, ou aquela igreja dependente, ou aquela igreja que não tinha fé, que não tinha milagre. Deus está peneirando, a figueira está sendo sacudida com 72 anos da fundação de Israel. Milhares estão voltando para Israel, isso é profecia. Então, pastor, é o único vírus, é o último vírus? Não, outros virão, mas a igreja não será mais a mesma. Você está vivendo um momento transitório. Pula dentro do campo de lentilha, é pequenininho, ninguém dá valor, ninguém te valoriza, mas diga para você mesmo, aqui dentro deste campo, Satanás não tem vez, aqui foi Deus que me deu, eu não entrego para ninguém, eu vou lutar até o fim. Qual é o fim? Quando a sua vitória chegar nas tuas mãos. Lute até que a sua vitória chegue nas suas mãos, amém? Quando aquele homem Samar foi forjado nas montanhas com quase 50 graus de calor, eu digo, aquele homem foi forjado nas montanhas de Judá, os Araritas, nas montanhas de Judá, muito calor, mas era um homem ungido por Deus e ele teve grande vitória, amém? Hoje pela manhã Deus nos abençoou grandemente. Você nem imagina a forma espiritual que Deus trabalhou nesta manhã, quando fizemos o primeiro cerimonial de transferência aqui. Foi forte demais o que Deus nos deu hoje, e eu tenho certeza que neste momento, eu não gosto de dizer eu tenho certeza, porque na realidade quem tem certeza é Deus, né? Mas eu acredito que você veio com o coração aberto. Eu acredito que você veio na posição de receber. Que na tua mão há uma marca da espada, dessa que luta e vence e não para de lutar até que a vitória esteja nas tuas mãos. Eu creio nisso, amém? Olha para a palma das suas mãos, puxa o sangue um pouquinho assim, ó, para a palma das suas mãos. Se ficar vermelho ou quentinha, é porque o sangue chegou, ó, chegou, maravilha, ó, chega. Coloca a mão em cima da tua cabeça e diga, Senhor Deus, eu creio no poder do Senhor, creio no poder da tua palavra. Creio que o Senhor vê na terra todos os homens e mulheres, e eu sou um deles, Senhor. Eu preciso da minha vitória. Me ajuda a vencer esta luta, esta de hoje e outras que virão, mas eu não abro mão do meu campo de lentilha, eu não abro mão da minha vitória completa. Diga em nome de Jesus. Amém.